Olá meninas, vamos para mais uma etapa? Vamos agora para o exercício? Então, aqui na minha frente tem um computador com todo o exercício que eu passei para vocês, ok? Então, esse exercício, ele é o quê? É uma análise, é uma autoanálise das etapas que nós vivenciamos no passado. Então, o momento uterino, as pulsões, os fenótipos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente lembra essas etapas, a gente começa a ter uma autoconsciência melhor e analisar o que representou, né? O que aconteceu com a vivência dessas etapas, o que repercutiu isso na nossa vida. Mas para que você entenda realmente como é que é isso, né? Eu vou estar passando aqui exercício por exercício para ficar mais claro na hora de preencher. Eu vou compartilhar isso aqui no Word mesmo, assim você pode puxar o arquivo e digitar nele. Se quiser fazer no caderninho e anotar também não tem problema. É seu exercício, é você que vai decidir como que você vai fazer. Depois, se quiser trazer essa informação para o grupo, o que foi fazer esse exercício é muito legal. O que eu queria falar sobre a aula de ontem, a nossa videoaula, bom, eu aprendi muito com esse grupo, já estou aprendendo, porque assim, quebrar a minha rotina, a minha forma de lidar com o processo é me colocar no verdadeiro caos. Ontem eu me perdi toda, depois que foi mudado o horário, eu trabalho muito numa caixinha, eu tive que aprender a trabalhar de uma nova forma, né? Tivemos aí a Ivete, né, já quebrando, eu também quebrando, então você vê que as mais velhas estão sendo quebradas, é melhor a gente se cuidar, Ivete. E brincadeiras à parte, mas assim, eu tive uma série de leituras de vocês ontem, mas como o processo nesse momento é um processo intrapessoal, da pessoa entrar dentro dela para se reconstruir, então vamos focar agora nesse exercício. Com certeza haverá momento, né? A gente tem aí mais 3 etapas além dessa agora e a gente vai estar analisando todo esse processo com vocês. Bom, então vamos falar aqui do exercício. O exercício, ele vai estar mostrando as fases que eu expliquei ontem na aula, ok? E ali eu vou pedir para vocês lembrarem do passado. Então, o primeiro exercício aqui é sobre a fase intrauterina. Eu vou dar o meu exemplo, que eu acho que daí depois vocês podem colocar o de vocês. Na minha fase intrauterina, o que me chamava mais atenção era o quê? Era uma parte negativa, porque tem gente que vai ter parte positiva, mas eu tive uma parte negativa da questão da fase intrauterina, ok? E a minha fase negativa foi quando o médico virou para o meu pai e falou: salva a mãe ou salva a criança. Aquilo eu ouvi essa história a minha vida inteira: salva a mãe ou salva a criança. E meu pai respondeu: salve a mãe, né? Então você vê que eu já não tinha muita torcida aí quando eu nasci. E isso, se eu não tivesse trabalhado, isso tinha perpetuado. Por quê? Porque daí eu deixo de torcer por mim, entendeu? Então o que eu fiz? Nessa fase negativa, eu simplesmente respondi assim: eu me salvo. Eu reconstruí toda a cena mental e eu respondi para o médico lá de dentro, botei a carinha para fora e falei: pode deixar que eu me salvo, né? Eu acho que é por isso até que eu fiz acupuntura, falando com vocês agora, quem sabe, que era meio subversivo fazer acupuntura quando eu comecei antes, em 1991. Mas vamos lá. A fase 2 é o fenótipo, é a alteração no comportamento. Então, novamente, esse comportamento seu na infância, na adolescência, na fase adulta, você tem isso encaixadinho? Não, não tem, Cristina. Só me lembro quem eu era o adolescente. Quem que você era adolescente? Eu era revoltado. Eu chegava de madrugada, eu falava palavrão, eu cuspia no chão, eu era o adolescente revoltado. Ok. Isso foi negativo para você? Porque tem gente que não, que acha que ser revoltado é positivo. Se for positivo, você preenche na coluna da positiva. Se for negativa, não. Foi negativo ser um adolescente revoltado. Tá, e aí, vamos reconstruir isso? Ou você está nesse momento seu, ok, aquele adolescente revoltado aconteceu, e agora? Quem que é você agora? Você agora é positivo ou você é negativo? Não, Cristina, nesse momento, o meu adolescente revoltado, ele me fez uma coisa positiva, então você já reconstruiu, mesmo que você não saiba. E aí o que é? Ah, eu virei do meu adolescente revoltado, eu virei um adulto extremamente focado, responsável, eu gosto de ser assim. Então você vai descrever essa vivência no dia atual, ok? Caso não, caso esse adolescente revoltado ainda seja um problema, porque essa revolta agora está internalizada, então o que você vai fazer? Você vai pensar naquela situação que você viveu no passado, reconstrói ela na sua mente e a partir disso
você, a partir do momento que está reconstruída na sua mente, ok? E aí você pode pensar o que? Aonde que isso vai repercutir? Ou não? Apenas deixa essa cena reconstruída e anote essa cena reconstruída na sua cabeça, ok? Para não ter problema de interpretação, eu vou pensar onde isso vai... Porque isso às vezes cria expectativa. Se você sabe realmente ter essa ideia formatada, sem conflito, não tem problema. Mas a partir do momento que você reconstruiu essa cena, anote essa reconstrução que foi, ok? Bom, a fase 3 é da pulsão. Essa aqui é lembrar de fala. Gente, você não vai saber o que é uma pulsão, mas a pulsão às vezes vem de situações, de falas, de como a gente era tratado, histórias que contaram pra gente. E eu tenho uma pulsão assim negativa bem forte. Eu era uma criança que eu não comia, eu não tinha fome, então eu era obrigada a comer. Então eu cresci mais tarde com um problema sério. Eu não me alimentava, eu odiava comer, gente. Então eu era muito magra, até meus 30 anos eu pesava abaixo do peso. Ai, Cristina, que legal. Legal uma ova, porque ficava horrível, ficava um palito, parecia uma pessoa que passava fome. Não era tão legal e era fraca. Então você vê que essa questão de eu não querer comer era uma pulsão já que ficou e reverberou. Depois eu reconstruí. Então eu tive a pulsão negativa dessa questão da fome e depois eu tive essa pulsão de uma forma positivada, porque eu falei, chega, eu cansei de ser fraca. E desse momento em diante eu comecei a me alimentar. E até hoje eu não consigo comer muita besteira. Se eu como, eu passo mal. Esse é o lado positivo. Bom, eu vou parar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu falei das 3 fases. Caso vocês tenham dúvida, mandem um áudio, escrevam a mensagem no grupo, que daí eu vou tirar e quem sabe até mesmo a gente consegue aí chegar numa reconstrução bem legal. Essa etapa vai ser muito importante para o vídeo de amanhã.